Um bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à comunidade adventista da Nova Semente. Para nós é um prazer, um privilégio muito grande receber vocês aqui e receber a sua conexão também aqui no nosso canal. Nosso propósito é que nós tenhamos a cada encontro, a cada sábado, de fato, uma experiência real com Deus. E eu espero que nesse momento o seu coração esteja aberto para que isso aconteça. Para que Deus possa tocar a sua vida, para que Ele possa te impressionar com tudo que você vai ouvir e ver aqui hoje. E para que nós possamos começar então esse nosso momento de louvor e de adoração, eu quero convidar você, assim como você está e onde você estiver, para que você feche os seus olhos, incline a sua fronte e vamos orar. Querido Deus, nós viemos aqui para ter um encontro especial contigo. E que nesse momento, ó Deus, todas as nossas preocupações possam ficar lá fora. E que a nossa mente e o nosso coração possam estar voltados para o Senhor. Para que nesse momento nós possamos nos conectar contigo de uma maneira muito especial. Que o Senhor toque a nossa vida. E que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração, pois o fazemos de todo o nosso coração. E em nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus é quem comunica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Eu falei uma coisa muito linda agora e você devia dizer amém. A palavra de Deus diz que se você quer ter a mente de Cristo, meu irmão, você precisa do Espírito de Deus. É Ele quem nos comunica a mente de Cristo. A palavra de Deus diz que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ei, nessa manhã eu convido você a se levantar, porque nós vamos adorar o Deus Espírito Santo nesse lugar, amém? Se levanta, irmão, em nome de Jesus, se levanta. Vamos adorar o Senhor nessa manhã, em espírito, em verdade. É Ele quem traduz as nossas palavras diante do trono de Deus. Esquece nessa hora agora que você tem de preocupação. Esquece o teu celular. E eu te desafio também a adorar o Senhor com as suas mãos, com o seu corpo. Entre na presença do Senhor agora. É você e Ele. Não é um grupo de louvor, não é uma banda, não é um ministro bonitão aqui na frente que vai te conduzir. É o Espírito de Deus. Entra agora na presença do Senhor e deixa que Deus fale com você. E lembre-se, você não veio assistir um culto. Você veio oferecer um culto ao Senhor. Então ofereça em nome de Jesus nessa manhã. Diga comigo: não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. A presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser, que esperou e há de a presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher, é o desejo meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. A palavra de Deus só acha lugar no seu coração se o Espírito de Deus fizer essa obra. Peça para Ele trabalhar em você nessa manhã. Peça para Ele falar com você. Digamos juntos: não há nada, não há nada igual, não há nada
tua glória e bondade. Vamos provar Quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo a vem inundar, vem encher esse lugar. É o desejo do coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Eu quero ouvir a igreja cantando. Santo Espírito, vem. É o desejo meu. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aplauda o Senhor Jesus. Bom dia, feliz sábado. Sinceramente, aqui assim no 1 a 1, quem aqui teve um ano pesado, complicado? Escutei isso de tanta gente esse ano. Ouvi tanta gente falando isso. E foi nisso que eu pensei ontem à tarde, quando minha mãe me ligou. Minha mãe está viajando. Nas palavras dela, foi como missionária para os Estados Unidos. E não é mentira, está lá pregando de igreja em igreja. E ontem, num dado momento da conversa com ela, ela começou a me lembrar das coisas que Deus fez por mim esse ano. Anne, pensa nas curas que Deus fez em você. Pensa nos milagres que Ele realizou na sua vida esse ano. E eu quero que você pense nesse ano. A provisão do Senhor no seu prato, sobre a sua mesa. O abraço que não te faltou. E talvez tenha sido de uma única pessoa o ano inteiro. Mas esse abraço que você teve. Em determinado momento da conversa, quando ela me falou: Anne, pensa no que o Senhor fez por você esse ano. Eu confesso para você, eu assumo. A minha cabeça foi direto no: nossa, meu ano foi pesado. E eu sou grata a Deus pela vida da minha mãe, que ontem me ajudou a ajustar a minha visão sobre o ano que eu tive. Não foi um ano fácil, mas eu tive tantas bênçãos. E como eu disse para o meu esposo ontem, na conversa, no culto do pôr do sol, por mais difícil que tenha sido esse ano, se a gente está aqui, em pé, sentado, prostrado, é porque o Senhor cuidou de nós esse ano. Você pode dar um amém? É porque o Senhor nos sustentou. E também, como eu falei para o meu marido ontem, talvez a cura para você não tenha vindo no formato que você desejava, na embalagem pela qual você orou, mas você pode ter certeza, em alguma medida, de alguma forma, o Senhor te curou esse ano.
Ele te livrou, Ele te preservou, Ele te sustentou. Ele cuidou da vida no seu ventre. Ele tem cuidado de você. Mateus capítulo 1, verso 23 diz assim: vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O nosso Deus é chamado Emanuel, Ele é Deus conosco. E a despeito dos desafios que você e eu tenhamos, a gente pode se alegrar no dia de hoje, porque Emanuel, Deus conosco, é conosco e está conosco. Você me dá um outro amém nesse momento? Porque eu sei que você tem motivos para derramar lágrimas. Eu sei que casamentos em crise não são restaurados só porque é dezembro. Assim como crianças doentes não são curadas só porque músicas de Natal tocam nos rádios e nas lojas. E os boletos não desaparecem só porque é Natal. Eu sei. Mas a gente pode se alegrar nesse sábado. E você que está assistindo depois, em qualquer outro momento, essa mensagem pode se alegrar. Porque uma das principais promessas do nosso Deus, Ele cumpriu. Ele veio. E você pode crer que se Ele cumpriu essa promessa e veio, Ele virá outra vez. Então, descansa teu coração nesse sábado natalino, que talvez não esteja por completo como você gostaria que estivesse. Mas nós temos sido sustentados pelas mãos do Senhor. Ontem, minha mãe contou as minhas bênçãos. E não foi à toa que eu pedi para o Eduardo tocar essa música de fundo do Conta as Bênçãos. Um hino antigo da nossa igreja. Para nós nos lembrarmos que existem momentos que a gente precisa da ajuda uns dos outros. Tem horas que a Ellen me ajuda a lembrar das bênçãos da minha vida. Pode ter momentos da jornada que eu vou precisar ajudar o Daniel a lembrar das bênçãos. Mas nós somos abençoados e seremos até que Jesus volte. Vamos orar? Vamos ficar de joelhos para orar? Querido Deus, estamos de joelhos nesse momento diante da Tua presença, Pai, para contarmos as bênçãos. E se a gente fosse começar a fazer isso aqui audivelmente, cada um, Senhor, a gente passaria horas. Nós te agradecemos por pessoas ao longo da jornada que o Senhor coloca no nosso caminho, que nos ajudam a contarmos as bênçãos quando estamos cansados, quando a nossa visão está apenas nas lutas, nas aflições, nas provações. Nós te agradecemos porque o Senhor cumpriu a Tua promessa e Jesus veio. E nós te agradecemos também porque em breve veremos o cumprimento completo da promessa que estaremos em casa contigo. Te agradecemos porque é Natal. Talvez tenha aqui corações sofridos, machucados, cansados, calejados de um ano difícil, como tantos aqui se identificaram para muita gente. Mas, Senhor, ajuda a gente a manter os olhos fixos em Ti, em Emanuel, Deus conosco. E nos lembrarmos que o Senhor cumpre as Tuas promessas. E ainda que atravessemos o fogo, Ele não nos queima. Ainda que atravessemos águas tortuosas, turbulentas, Senhor, o Senhor não nos deixa afundar. Entregamos nas Tuas mãos o nosso coração nessa hora. Cuida da gente de forma especial, como o Senhor tem feito até aqui. Ajuda-nos a permanecermos firmes até que Jesus volte. E que até lá, nós sigamos contando cada uma das bênçãos que o Senhor tem derramado em nós e através de nós. Continua conosco no restante desse culto de adoração. Isso te pedimos e agradecemos com perdão dos nossos pecados, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Feliz sábado, igreja. Mateus 2,11 diz o seguinte: entraram na casa e encontraram o menino Jesus com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. A gente está agora, hoje é a véspera de um dos períodos que as famílias, as pessoas mais esperam no ano, que é o Natal, né? Que é o período em que a gente se reúne com a família, a gente tem as trocas das relações familiares com os amigos.
E a gente celebra aquilo que, apesar que o ano foi um ano muito difícil, mas celebra estarmos vivos e celebramos estar com os amigos e com a família. Mas o principal motivo do Natal que a gente comemora é o nascimento de Jesus. Obviamente que Jesus não nasceu exatamente nesse período, é simplesmente uma data comemorativa. Mas é um bom momento para que nós possamos parar tudo aquilo que estamos fazendo durante o ano, refletirmos sobre a nossa vida, sermos gratos por aquilo que Deus nos deu, as conquistas que tivemos durante o ano. E não só trocarmos presentes, que obviamente todos nós gostamos de trocar presentes, claro, mas é um momento da gente lembrar de tudo aquilo que tivemos de positivo no ano e que recebemos as graças e os presentes que Deus nos deu. Então, esse é o momento da fidelidade, é o momento em que nós podemos oferecer para aquilo, como forma de agradecimento do nosso coração, o que recebemos durante o ano dele, né? Então, todos que vocês aqui se sintam à vontade para poder participar desse momento da fidelidade, devolvendo assim os dízimos e as ofertas. Ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração. Nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim. Nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim, nasce em mim. Nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha Deus, muito obrigado pelos recursos que o Senhor colocou à nossa disposição, nas nossas mãos. Tudo pertence ao Senhor e nós estamos devolvendo aquilo que é teu. Tudo que temos, tudo que somos, entregamos nas tuas mãos para que o Senhor use de acordo com a tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Muito bem. Nós vamos adorar ao Senhor mais uma vez. Eu vou até tirar o violão, porque agora eu quero ficar um pouco mais livre. Que a gente vai cantar uma canção muito alegre, muito animada, e a palavra de Deus diz que nós precisamos nos alegrar na presença do Senhor. Amém? O dia do Senhor é perfeito, a luz do Senhor está sobre nós. O ano foi difícil, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso sobre todas as coisas, amém? Ele é o verbo vivo que desceu do céu, e eu convido você novamente a se levantar na presença do Senhor. E vamos cantar juntos. Vamos juntos. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, nada sem ele se fez. Não desanima nas palmas, não, hein? Nele estava toda a vida e a vida era a luz, luz que ilumina as trevas e o mundo a Deus conduz, mas o mundo não o conheceu. Foi rejeitado pelos que eram seus, mas eu creio em ti, verbo de Deus, e na cruz fui feito filho teu. Tua glória veio sobre mim, de novo eu nasci e vivo só pra ti. Nele estava toda a vida e a vida era a luz, luz que ilumina as trevas e o mundo a Deus conduz, mas o mundo não o conheceu. Foi rejeitado, se permita se alegrar na presença do Senhor. Mas eu creio em ti, verbo de Deus, e na cruz fui feito filho teu. Tua glória veio sobre mim, de novo eu nasci e vivo só pra ti. Nascidos não da carne nem do sangue, mas do Espírito, movidos pela glória e o poder de Jesus Cristo. Nascidos não da carne nem do sangue, mas do Espírito, movidos pela glória e o poder. Mais um, nascidos, mas o Espírito, movidos pela glória e o poder de Jesus Cristo. Mas eu creio em ti, verbo de Deus, e na cruz fui feito filho teu. Tua glória veio sobre mim, de novo, mas eu creio em ti, verbo de Deus, e na cruz fui feito filho teu. Tua glória veio sobre mim, de novo, mas eu creio em ti, verbo de Deus, e na cruz feito filho teu. Tua glória veio sobre mim, de novo eu nasci e vivo só pra ti. Aleluia! Eu tenho uma certa dificuldade. Em entender o padrão adventista de louvor. Porque a gente é meio assim, né? A gente não sabe o que fazer com as mãos na hora do louvor. Já percebeu? A gente não sabe o que fazer com as mãos. A gente fica assim. Amigo, você foi resgatado pelo sangue do Cordeiro. Amém, igreja? Você ia morrer eternamente, não vai mais. Amém, igreja? Amém. Então celebra em nome de Jesus. Volta no refrão, Éder. Volta no refrão, vamos improvisar. Mas eu creio em ti, verbo de Deus. Fui feito filho teu. Tua glória veio sobre mim, de novo eu nasci e vivo só pra ti. Nascidos.
Deus e na cruz fui feito filho teu. Tua glória veio sobre mim. De novo, de novo, de novo. Mas eu em ti, verbo de Deus. Na cruz fui feito filho teu. Tua glória veio sobre mim. De novo, de novo, de novo, de novo. Mas eu em ti, verbo de Deus. Na cruz fui feito filho teu. Tua glória veio sobre mim. De novo eu nasci e vivo só pra ti. Aleluia. Celebrar ao Senhor, celebrar a alegria da nossa salvação. Ah, povo de Deus, a eternidade nos espera. Tem que chegar alegre nesse dia. Primeiro você me amou, beleza você viu em mim e disse que tenho valor e que eu lhe faço sorrir. Você viu coragem, encontrou verdade no engano que vivi, chamou de belo, achou sincero o amor que existe em mim. Você viu encontrou no engano, chamou de achou sincero o amor que existe em mim.
Essas duas canções que nós cantamos aqui, Verbo de Deus e essa música Verdade Sobre Mim, foram compostas pelo Bruno Guzmão, um grande compositor pernambucano, um amigo de longa data. E ele também escreveu a próxima canção que nós vamos cantar, que é uma canção que nos coloca, nos põe diante dos olhos um quadro de quando nós estivermos fisicamente na presença de Deus, enxergando o trono maravilhoso do Senhor, o trono de justiça de Deus. Hein, minha amiga Ana Caran? Linda, bom te ver aqui. Quando nós estivermos diante do trono da justiça de Deus, onde todas as coisas encontrarão o seu resultado final. Deus é um Deus de justiça, meu irmão. Não se engane, não se iluda, não se esqueça. Deus há de trazer juízo a toda obra. Portanto, você não precisa agora lutar, batalhar para que as coisas se arrumem, fiquem no lugar. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Ele vai colocar todas as coisas no seu lugar, porque Ele é um Deus de justiça. Essa canção diz isso. Um dia nós estaremos no altar do Senhor de frente, mas isso pode ser visto agora. Cada vez que a palavra de Deus é aberta, você está no altar do Senhor. Cada vez que a palavra de Deus está no lugar, a presença dEle também está. Deus está aqui, amém, igreja? Deus está aqui. Vamos adorá-lo mais uma vez. E hoje, se eu
na sala do trono, sentado à mesa, contemplando além do véu, no santo dos santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar. Soberano Deus e eterno Pai que habitas nos céus, como acabamos de cantar, nós te adoramos por conta daquilo e de quem tu és. E nesta manhã nos reunimos para prestar louvor ao teu nome, por tudo aquilo que fizeste, por tudo aquilo que fazes e por tudo aquilo que ainda farás e fará no dia de hoje em nossa vida. Ó benfazejo e Santo Espírito de Deus, permaneça em nosso meio, e que ao abrirmos a tua palavra, simultaneamente, a nossa mente se abra, e que somente a tua palavra ache morada em nosso coração. Mais uma vez pedimos, Pai, por favor, fala conosco, e fazemos isso em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom dia. Essa é a comunidade adventista Nova Semente. E como você bem sabe, essa comunidade ela existe não só para que nós vivamos e tenhamos uma experiência real com Deus, mas para que também proporcionemos isso a todos aqueles que se achegam a este lugar. E é muito bom poder estar com vocês aqui presencialmente, mas naturalmente também com aqueles que nos acompanham aí do outro lado da telinha. Eu espero que você tenha tido e esteja tendo aí uma boa entrada no ano de 2023. Que você e a sua família possam estar e terem vivenciado os bons momentos. E a nossa oração é que esses momentos não apenas permaneçam nesse mês inicial ou nesses meses iniciais, mas que a bênção, a condução do nosso Deus, ela permeie e ela perpasse ao longo de todo esse ano. Eu costumo dizer que as experiências primevas que eu e você temos na nossa vida, e quando falamos de experiências primevas, naturalmente, nós voltamos à tenra idade e relembramos daquilo que eu e você já vivenciamos. E maiormente, tudo aquilo que eu e você vivenciamos são boas lembranças. Mas eu gostaria que você não pensasse em primeva nesse aspecto, relembrando da minha e da sua infância. Mas que eu e você pensássemos nisso e correlacionássemos as primeiras coisas que estamos vivenciando nesse ano. E, portanto, se estamos, pela graça do nosso Deus, iniciando mais um ano, é muito bom que eu e você possamos ter como balizador e norteador para a nossa vida, ao longo de 2023, aquilo que o nosso querido pastor Igor já disse há algum momento, a palavra de Deus. Eu gostaria de ler com vocês o texto de Romanos, capítulo 15, o verso de número 4. Carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 15, o versículo de número 4. E aqui, eu separei aqui nessa versão, a Bíblia de Jerusalém, o texto bíblico diz o seguinte: ora, tudo que se escreveu no passado é para o nosso ensinamento que foi escrito, a fim de que pela perseverança e pela consolação que nos proporcionam as Escrituras, tenhamos esperança. Paulo aqui nesse trecho da Bíblia, ele enfatiza a importância que as Escrituras têm para mim e para você. E Paulo está dizendo aqui, olha, aquilo que eu e você temos acesso na palavra de Deus, isso serve e existe para nos ensinar. Portanto, queridos, a Bíblia ela tem a sua finalidade pedagógica, e eu diria não só pedagógica, mas também andragógica. Embora alguns especialistas não gostem dessa sistematização e dessa metodologia de ensino, mas alguns que a defendem e que defendem essa linha, entendem que existe uma diferenciação entre a pedagogia, a arte de ensinar desde que quando somos crianças, mas existe uma metodologia voltada para o ensino dos adultos. Mas fato é que quando eu e você lemos o texto sagrado, nós podemos encontrar essa ênfase. E é por isso que Paulo diz, tudo aquilo que você lê e encontra na Bíblia tem como propósito te ensinar.
Há uma ênfase pedagógica de Deus para mim e para você no texto sagrado. É interessante que o grande teólogo anglicano John Stott, ele diz que a Bíblia, o texto sagrado, o livro sagrado, ele tem pelo menos 5 grandes ênfases na minha e na sua vida. A primeira delas, a intenção da Bíblia. A Bíblia é um livro extremamente atual. A Bíblia possui uma segunda característica, que é o valor abrangente. Tudo que eu e você olhamos e buscamos na Bíblia abarca todos os aspectos e áreas da nossa vida. Terceiro ponto, ele diz que o grande enfoque da Bíblia é o quê? Cristológico. Quando eu e você lemos a Bíblia, o texto sagrado, do Gênesis ao Apocalipse, o personagem central da Bíblia é Cristo. O Cristo, o Messias prometido no Antigo Testamento, é revelado e apresentado no Novo, não só como aquele que veio, mas como aquele que virá para nos buscar também. O texto diz ainda, ou melhor, John Stott diz, que o quarto propósito, a quarta ênfase, é que a Bíblia é um livro extremamente prático. Não é um livro que eu e você apenas temos um mero assentimento cognitivo e que fica no campo das ideias. Não, a Bíblia, ela impacta na minha e na sua vida diretamente. Sabe por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E quando eu e você nos submetemos àquilo que a Bíblia nos apresenta, ela tem o poder de nos transformar. E a quinta ênfase que John Stott diz que a Bíblia tem, naturalmente, ele diz que a Bíblia possui uma mensagem divina. Mas você se lembra do que diz aí em Romanos 15:4? Diz que todo esse aspecto da Bíblia, esse propósito pedagógico de ensino, ele visa proporcionar para mim e para você perseverança, consolação, que podemos entender aqui como sinônimo de coragem, para que eu e você tenhamos esperança. E talvez uma das maiores carências que o mundo tenha nos nossos dias seja esperança. Vivemos em um mundo onde muitos estão desesperançados. E oxalá que eu e você tenhamos, como eu disse, tenhamos tido uma boa passagem de ano, um ano de 2023, um ano promissor. Mas essa não é a realidade de toda a humanidade, eu e você sabemos disso. Mas a Bíblia diz que quando nós nos submetemos ao estudo da palavra, nós podemos encontrar esperança. E eu gostaria de partilhar com vocês um texto que está no Antigo Testamento, que também fala dessa perspectiva. Livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21. É interessante que quando o profeta Jeremias escreve este livro, você percebe, o próprio título do livro diz, é um livro de lamento, é um livro de angústia. E Jeremias, então, ele escreve ali extremamente angustiado, e naturalmente ele é conhecido como o profeta chorão. Mas embora o livro seja um livro de lamento, porque ao longo de 40 anos ele pregou e o povo de Deus não se arrependera, não se voltara para o seu Deus, no livro de Lamentações nós encontramos como que um fio condutor de ouro, um fio de esperança. E talvez um dos textos mais conhecidos desse livro seja o versículo 22 do capítulo 3, que diz que eu e você não somos destruídos por conta das misericórdias de Deus. E elas se renovam de quanto em quanto tempo? A cada manhã. Mas eu gosto muito desse texto que você está lendo aí. Jeremias diz no versículo anterior: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Queridos, quando eu e você paramos, pensamos e nos lembramos dos feitos que Deus já realizou na minha e na sua vida, isso não só nos fortalece e nos anima no momento atual, como naturalmente solidifica a minha e a sua fé. O meu conselho para você e também naturalmente para mim em primeiro lugar, é que ao longo de 2023, se as vicissitudes, as contrariedades da vida vierem a mim e a você, que nestes momentos nós nos lembremos de como é que Deus agiu na nossa vida. E isso vai fazer com que nós tenhamos o quê? Esperança. Sabe por quê, queridos? Porque esperança não é um estado de espírito como muitos dizem, mas biblicamente, esperança é uma pessoa. E se essa pessoa fizer parte da minha e da sua vida, continuar fazendo parte da minha e da sua vida, mas se ela fizer e eu e você dermos lugar para que ele atue mais ainda na minha e na sua vida em 2023, com certeza, nós seremos extremamente abençoados. Livro Eventos Finais, página 72, é dito o seguinte: nada temos que temer quanto ao futuro.
a menos que nos esqueçamos a maneira em que o Senhor tem nos guiado e seu ensino em nossa história passada. Você percebe? Esse texto ecoa e reverbera tanto aquilo que Romanos 15:4 nos diz, como também aquilo que nós encontramos em Lamentações 3:21. Eu e você não precisamos temer ao futuro, e só o faremos se nós nos esquecermos de como Deus nos conduziu até este instante, dos grandes feitos que Ele realizou na minha e na sua vida no passado. E como eu disse para você, quando esses dois textos que nós lemos, Romanos capítulo 15, o verso 4, Lamentações capítulo 3, 21, que nos dão a ênfase de esperança, eu reforço. Eu não gosto de pensar apenas em esperança como sendo um estado de espírito ou uma perspectiva que venhamos a ter. Mas eu gosto de entender que esperança é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E sabe aonde está essa base? A base desse meu raciocínio, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Cristo Jesus, a nossa esperança. A pergunta que eu me fiz na virada desse ano, e eu gostaria de compartilhar com você, eu me perguntei pelo menos duas coisas relacionadas e que tangem a esperança. Em quem eu tenho posto a minha esperança, ou no que eu tenho posto a minha esperança? Em um novo governo? Em um relacionamento? Em uma promoção? Em um aumento de salário? Em um novo relacionamento? Em um líder espiritual, um líder eclesiástico? Onde é que eu e você temos centrado a nossa esperança? Se eu e você temos por virtude centrado totalmente a nossa esperança em algumas dessas coisas, eu gostaria de lhe dizer, e isso vale para mim também, infelizmente eu e você estamos fadados ao fracasso. É claro que eu e você precisamos ter pessoas que nos inspiram, seja na sua família, pai, mãe, um tio, uma avó, não sei. Na sua área profissional, alguém que lhe sirva como parâmetro, um mentor, um tutor, não sei. Isso é extremamente importante, mas a minha, a sua esperança deve estar centrada na pessoa de Jesus Cristo. E é isso que a Bíblia nos apresenta. Eu me lembro quando Barack Obama, então senador, começou a ser um dos que concorreriam dentro do partido dele para uma então possível candidatura à presidência dos Estados Unidos da América. E quando eu vi um dos primeiros discursos daquele homem, uma das primeiras falas dele, eu digo que já me tornei fã de primeira. E passei a acompanhá-lo. Sempre que havia a possibilidade, eu me lembro que eu acompanhava ali os discursos dele. Ele é tido por muitos como um dos maiores oradores modernos, um dos grandes que se levantou. E eu me lembro que assistindo um documentário dele intitulado O Poder da Palavra, aquelas pessoas que o acompanhavam e que dizem como ele preparava então os seus discursos, e quando essas pessoas não só o acompanhavam preparando o seu discurso, mas acompanhavam ele fazendo, as pessoas dizem, olha, esse homem traz para a população palavras de esperança. Eu me lembro que em um canal de noticiário alguém chegou a dizer e as pessoas gritavam, Barack Obama, o presidente da esperança. Mas fato é que depois da assunção de um dos mandatos dele, eu não me recordo, mas acredito que no segundo, logo depois que ele assume então a presidência pela segunda vez, aquele que fora ovacionado como sendo o presidente da esperança, enfrenta uma das maiores crises financeiras no seu país. E as pessoas já não mais o taxavam como presidente da esperança. E eu volto a perguntar para você e pergunto para mim. Aonde é que eu e você temos colocado e centrado a nossa esperança para o ano de 2023? A contação de histórias tem se tornado algo muito valorizado aí na sociedade. E talvez lá na empresa onde você trabalha, ou se você for um empreendedor, for um empresário, dono de uma empresa, talvez você já tenha providenciado algum curso ou proporcionado algum curso nessa área.
e mostrado a importância disso para os seus colaboradores, para os seus funcionários. Ou até mesmo você tem alguma campanha publicitária na sua empresa, ou a empresa onde você trabalha, ela procure contar uma história, mesmo que de forma resumida, porque já foi entendido que através das histórias os conceitos são colocados facilmente e absorvidos por aqueles que ouvem e acompanham a história. Embora nós, seres humanos, tenhamos a condição dada por Deus de conceituarmos e estabelecermos esses métodos, o Deus eterno, todo-poderoso que nós cantamos agora há pouco, Ele já pensou em tudo isso muito antes. E é por isso que quando eu e você nos voltamos para este livro, para a Bíblia Sagrada, e quando eu e você estudamos este livro, quando nós lemos a Bíblia, nós nos deparamos naturalmente com a maior parte do texto como sendo uma história sendo contada, uma narrativa. E eu vou relembrar com vocês, pela graça de Deus, dentro de alguns minutos, este episódio, um episódio dentre tantos, onde nós vamos relembrar juntos uma história registrada em um dos evangelhos. Nós vamos relembrar a história de um dos milagres que Jesus Cristo realizou. Mas, para tanto, eu gostaria de ler com vocês 2 textos que falam a respeito de milagres, para que nós tenhamos uma perspectiva ampliada e contextualizada. O primeiro deles está no livro de Jó, capítulo 5, verso 9, e na Nova Versão Transformadora o texto diz o seguinte: Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender, e realiza milagres incontáveis. O texto diz que aquilo que Deus faz, Ele é maravilhoso, foge da concepção e da compreensão humana. E diz que se nós fôssemos tentar elencar e enumerar, nós não conseguiríamos. Quando vamos para o Novo Testamento, olha o que diz João no capítulo 21, verso 25. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Você percebe? Aquilo que eu e você encontramos no texto sagrado é o suficiente para abençoar a minha e a sua vida. Mas não significa que Jesus Cristo tenha realizado somente essas coisas. Se você ler o Evangelho de São Marcos de um modo mais detalhado, você vai perceber que existem, dos 661 versículos que esse Evangelho tem, 209 deles são falando de milagres que Jesus Cristo realizou. C.S. Lewis afirmou o seguinte: a crença em Deus inclui a crença nos seus poderes sobrenaturais. Ou seja, seria contraditório eu e você dizermos que acreditamos em Deus, se nós, como alguns fazem, descartássemos a soberania, o poder sobrenatural de Deus de realizar aquilo que muitas vezes foge à finitude da minha e da sua mente. E para tanto, queridos, nós precisamos ter em mente, antes de lermos este milagre, 2 coisas. A primeira delas, por que Jesus Cristo realizava milagres? Essa é a primeira coisa e a primeira pergunta que nós devemos fazer. E quando nós analisamos e olhamos para os milagres, nós percebemos que todo o milagre de Cristo tinha um propósito definido. Jesus Cristo nunca realizou um milagre para satisfazer a curiosidade humana ou para mostrar a sua capacidade, que Ele tinha poder e que era o Filho de Deus. Lembra-se do episódio no deserto da tentação, quando Satanás diz: olha, faça essa pedra se transformar em pão. Jesus Cristo não o fez. Ele não precisava demonstrar o poder que ele tinha. Por que Jesus Cristo operava milagres além disso? Ele operava milagre para ilustrar e ensinar verdades espirituais a todos nós. Agora, uma outra pergunta: em quais circunstâncias ele operava milagres? Jesus Cristo, sempre que realizou um milagre, ele realizou aquilo que o ser humano não podia realizar. Queridos, Deus nunca fará por mim e nem por você aquilo que nós mesmos podemos fazer. Ilustração disso: lembra-se do milagre da ressurreição de Lázaro? Jesus Cristo estava prestes a trazer o morto à vida, mas Jesus Cristo dá uma ordem: tirem a pedra. Jesus Cristo poderia ter feito, e a pedra rolaria, explodiria, levitaria, eu não sei. Mas Jesus Cristo disse: tirem a pedra. Ou seja, uma circunstância em que Cristo faz um milagre é quando as minhas e as suas possibilidades se encerram.
quando existe na minha e na sua vida um sentimento total de necessidade e impotência. O livro Caminho a Cristo, nas páginas 11 e 12, ele diz que, enquanto Cristo esteve na terra, existiam aldeias inteiras, vilas inteiras, onde não existia um sequer doente. Não é porque o sistema de saúde daquele lugar era muito bom, não. Não é porque as pessoas tinham um estilo de vida saudável que lhe prevenia, lhe trazia prevenção e mantinha todo o seu sistema imunológico muito bom, não. É porque Cristo tinha passado por ali e curado a todas as pessoas. A Escritura diz que quando Cristo veio a este mundo, amor, misericórdia e compaixão eram patenteadas em cada ato da sua vida. Tendo isso como premissa, por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Nós leremos os versículos de 11 a 17. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versos de 11 a 17. Lucas é um dos 3 evangelhos sinóticos, e essa palavra ela é oriunda do grego. E é a junção de 2 palavras, sim e ópsis. Significa ver sobre uma mesma perspectiva, um mesmo ângulo. É por isso que nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas nós temos muitos relatos em comum. Mas embora Lucas seja um dos evangelhos sinóticos, este relato que leremos, ele aparece somente aqui neste texto. Não aparece em Mateus e nem em Marcos. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus à cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Verso 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando, se tocou o esquife. E parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Verso 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Queridos, algo bastante interessante aqui neste relato que é tão conhecido de todos nós. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Inicialmente, eu e você não sabemos o nome dessa mulher e não sabemos também o nome desse garoto. Mas o versículo 11 começa dizendo: em dia subsequente. Ou seja, foi depois de Jesus ter feito alguma coisa. Olha comigo no capítulo 7, verso 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Se você fosse ao relato paralelo no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 13, você veria que Jesus sai de Nazaré e passa a morar em Cafarnaum. Mateus 9:1 nos diz que Jesus fez daquele local a sua própria cidade. E se você voltasse um pouquinho, ou melhor, adiantasse um pouquinho até o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, o verso 1, diz que Jesus, ele mesmo afirmava, e as pessoas diziam: Jesus estava na sua cidade. Queridos, agora assim que nós começamos a ler, o texto diz: em dia subsequente, Jesus se dirige a uma cidade chamada Naim. Embora a nossa tradução diga que Naim era uma cidade, Naim não passava de uma pequena aldeia, de um pequeno vilarejo. Mas existem características interessantes. Cafarnaum era uma grande metrópole, uma grande cidade. E olha só o que diz esse texto do livro Desejado de Todas as Nações, falando a respeito de algumas características de Cafarnaum. Cafarnaum adaptava-se bem a servir de centro à obra do Salvador, achando-se na estrada de Damasco a Jerusalém e ao Egito, e ao mar Mediterrâneo. Era uma grande via de comunicação. Gente de muitas terras passava pela cidade, ou ali parava para descansar em seu jornadear, para lá e para cá. Aqui podia Jesus encontrar-se com as multidões e todas as classes, o rico e o pobre, como o pobre e o humilde, e as suas lições seriam levadas a outros países e a muitos lares.
Ora, se Cristo continuasse pregando em Cafarnaum, em uma grande cidade, pensando em uma metrópole, uma megalópole como São Paulo, o evangelho dele se propagaria muito mais. Mas por que é que Jesus Cristo sai de uma grande cidade como Cafarnaum e se dirige para uma vilazinha desconhecida? Uma vilazinha para muitos insignificante. A primeira lição que eu e você podemos tirar desse texto é que Jesus Cristo não está preocupado com exterioridades, com coisas belas, se são belas ou não. O grande valor que Jesus Cristo dá é às pessoas. Jesus Cristo sai de Cafarnaum, uma grande cidade, e se dirige a uma vilazinha chamada Naim, porque Jesus Cristo sabia que lá existia não só uma mãe, mas existiam pessoas que estavam sofrendo. Antes de ir para o seminário estudar teologia, eu era gestor de recursos humanos. E eu fui até janeiro de 2016, quando então fui estudar. E as empresas que têm grande destaque, elas não somente dizem que o maior ativo que elas possuem são as pessoas, mas aquelas que de fato tornam isso prático, são as que se destacam. O ativo principal e o maior ativo que eu e você tem, que Deus tem, somos eu e você. E é por isso que Jesus Cristo verteu o sangue dele na cruz do Calvário, por mim e por você, para oferecer para mim e para você vida, e vida em abundância. Mas o texto continua dizendo, diz que Jesus Cristo, ele sai então de Cafarnaum, chega a Naim, e diz que com ele uma grande e numerosa o quê? Multidão. Gente, nós temos um pleonasmo aqui, havia uma grande multidão, e eu te pergunto, existe multidão de uma pessoa só? Não. Mas quando nós lemos alguns versículos anteriores do próprio livro de Lucas, nós encontramos a resposta para isso. Lucas capítulo 5, verso 1, olha o que diz aqui, o que é interessante. Lucas 5, 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus. Jesus Cristo era sempre acompanhado de muitas pessoas. Jesus tinha um seu grupo, os discípulos, os 12. Mas além dos 12, Jesus tinha muitos outros discípulos. A prova disso é que quando Jesus vai fazer a escolha dos 12, Lucas capítulo 6, se você ler depois em casa, você perceberá que diz que Jesus passa a noite em oração. Depois ele se reúne com os seus discípulos, dos quais ele escolhe 12. O texto bíblico diz que dentro da grande multidão que estava perto de Jesus Cristo, muitos daqueles que ali estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Mas o mesmo evangelho, no mesmo capítulo 5, o verso 15, diz o seguinte: porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ora, se haviam pessoas que estavam naquele grupo para ouvir a palavra de Deus, existiam pessoas que estavam ali buscando a cura de alguma o quê? Enfermidade. Mas se você for um pouquinho adiante, no capítulo 6 de Lucas, o verso 19, o texto diz: e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder, e curava a todos. Percebe? Um terceiro grupo aqui encontrado. O primeiro deles, pessoas que queriam ouvir a palavra de Deus. O segundo, pessoas que buscavam cura para suas enfermidades. E o terceiro, que eram pessoas que queriam tocá-lo, porque Jesus Cristo era um homem, de acordo com a Bíblia, o quê? Poderoso. E se existe algo que fascina o ser humano, é o quê? O poder. Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, disse o seguinte: se você quiser conhecer o caráter de um homem, conceda-lhe poder. Atribui-se a Bob Marley a frase que diz o seguinte: muitos têm o poder de amar. Muitos amam o poder, melhor dizendo, mas poucos têm o poder de amar. O texto diz que Jesus estava acompanhado de uma grande multidão. E o versículo 12 relata para mim e para você que quando Jesus se aproxima com essa grande multidão, as pessoas estavam saindo da cidade. Por quê? Naquela época, os cemitérios não ficavam dentro da cidade. E não seria diferente na vilazinha de Naim. Os especialistas dizem que hoje, quando se visita aquela região que eles entendem que seja Naim, muito provavelmente o cemitério aqui desta ocasião ficava a 800 metros da saída daquela cidade. Um pouco longe dali, quase 1 quilômetro de distância. E o texto diz que quando Jesus Cristo está chegando com os seus discípulos e a sua multidão,
saindo daquela cidade ao encontro de Jesus, vem vindo uma outra multidão. E eu penso que multidão aqui não tem que ver com uma grande quantidade de pessoas, mas eu vejo aqui, penso que aqui enseja na questão de totalidade. Já que Naim era uma vila pequena, mas quase que todos daqueles estavam acompanhando aquela mulher que tinha perdido o seu único filho. Aqui nós temos 2 encontros. O primeiro encontro de 2 grandes multidões, uma que acompanha alegre e feliz Jesus Cristo, doador da vida, e outra que vem acompanhando o triste funeral. Aquele triste caminhar fúnebre, levando aquele corpo para a morte. O segundo encontro que nós temos é que de um lado vem o Filho de Deus, aquele que estava vivo, mas que dentro de pouco tempo morreria. E do outro lado vem alguém, o filho único de uma mãe, que estava morto, mas que dentro de pouco tempo morreria. A Bíblia apresenta para mim e para você, do início ao fim, que há somente, queridos, 2 caminhos. Ou eu e você caminhamos ao lado de Deus, ou estamos caminhando longe de Deus, em oposição a Ele. A Bíblia diz que existirão os salvos e os perdidos, os justos e os ímpios. O X da questão, a grande pergunta que devemos nos fazer: em qual grupo eu e você queremos estar? As esperanças daquela mulher tinham cessado, porque o texto nos diz que ela era viúva. Mas se não bastasse ter perdido o seu marido, ela tinha perdido agora o seu filho. Toda a sua fonte de esperança e de perspectiva de um futuro tinham cessado. O nome da sua família, a posteridade, já não existiria mais. E eu gosto muito de 2 pensamentos. O primeiro deles diz o seguinte: alguém disse que nós podemos viver alguns dias sem comida, horas sem água, minutos sem ar, mas apenas alguns segundos sem esperança. Livro Sabedoria Concentrada, Aprenda com os Sábios, na página 111. E a segunda frase diz: jamais prive alguém de esperança. Pode ser que essa pessoa só tenha isso. Livro Socorro, Tenho Medo de Vender, página 119. Eu volto a repetir a pergunta para você: aonde é que eu e você temos colocado as nossas esperanças? Versículo 13. A narrativa diz para mim e para você que quando Jesus chega naquele lugar, Jesus ele vê aquela mulher. Ele vê o que ninguém vê. Alguns especialistas dizem que naquela época era costume que os pais muitas vezes caminhassem à frente do esquife, da onde o morto era levado. E talvez se isso fosse realmente a condição, Jesus Cristo naturalmente, vivendo naquela cultura, identificaria aquela mulher com naturalidade. Mas se existisse outra possibilidade, aquela mulher estivesse andando em meio à multidão, Jesus Cristo a identifica. E Jesus Cristo então se aproxima daquela mulher, ele se compadece dela. Queridos, eu e você servimos a um Deus que é transcendente. Conforme Isaías 57,15 diz que ele habita em alto e santo lugar. Mas ele é um Deus imanente que está aqui comigo e com você, e que habita com aquele que é abatido e contrito de coração. É por isso que Jesus Cristo saiu de Cafarnaum e foi até uma vilazinha desprezada chamada Naim, porque ele se compadeceu daquela mulher. Compadecer-se no original significa simpatizar-se, mexer com as entranhas. No texto bíblico, quando a Bíblia menciona coração ou as nossas entranhas, é porque eles entendiam que o nosso coração ou as entranhas era o centro das emoções. E eu e você já usamos a expressão me deu um frio na barriga e até sentimos aquela sensação. Jesus se compadece daquela mulher. Hebreus 4:25 diz que eu e você temos um sumo sacerdote que se simpatiza e sabe quais são as nossas dores, porque ele esteve aqui. João 1,14, o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus se aproxima daquela mulher e ele diz algo que parece não fazer muito sentido para mim e para você. Ele olha para a mulher e diz: não chores. Imagine eu e você chegarmos em um funeral, ou eu como pastor chegar em um funeral e dizer para o pai ou para a mãe, ou para aquela família enlutada: não chores. Queridos, não faz o menor cabimento. Mas Jesus Cristo fez aquilo porque diante daquela mulher estava o doador da vida. Ele fez aquilo porque ele é o Filho de Deus. E como diz Apocalipse 1,18, aquele que tem em suas mãos a chave da morte, aquele que não tem vida derivada e nem emprestada, aquele que é o autor da vida. João 10,10 diz: eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Mateus 28 diz que Deus concedeu a vida e o poder para ele, e portanto ele tinha poder de trazer aquele jovem à vida. Mas quando Jesus Cristo diz isso,
Parece que nada acontece e as pessoas ficam indiferentes. As pessoas continuam caminhando. E mesmo depois de Jesus Cristo ter dito, não chores, nada aconteceu. Mas o verso 14 diz, chegando-se tocou um esquife, e parando o que os conduziam, Jesus disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Além de Jesus Cristo ver o que ninguém vê, Jesus faz o que ninguém faz. Deus faz o que ninguém faz pela minha e pela sua salvação. E no momento em que Jesus Cristo toca naquele esquife, naquele caixão, aí sim a atenção das pessoas é chamada para Jesus. Porque diz que as pessoas continuavam caminhando, mas no momento que Jesus toca no caixão, as pessoas param. E eu penso comigo que talvez alguns até se afastassem. Se você ler lá em Números 19, você vai perceber que as pessoas temiam a contaminação cerimonial, que era tocar o corpo de um morto. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, o incontaminado, ele toca. E ele dá uma ordem para aquele jovem. Jovem, eu te mando, levanta-te. Você percebe o poder da palavra de Deus? E talvez alguns estejam conjecturando e arrazoando consigo e pensando, mas Jesus Cristo não está aqui, Ele não fala mais comigo. Sim, Ele fala comigo e com você. Ele fala comigo e com você através da palavra. E sempre que eu e você lemos a palavra, Deus está falando comigo e com você. Eu e você não estamos em desvantagem com relação àqueles que viram Jesus Cristo ocularmente. Porque o mesmo poder que tinha a presença dele, tem a palavra na minha e na sua vida. E é por isso que Jesus Cristo diz, jovem, eu te mando, levanta-te. E queridos, quando nós lemos isso, nós percebemos que as pessoas, elas se assustam. E o versículo 16 mostra isso para mim e para você. Olha o que diz aí o versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus dizendo, o grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Por que aquelas pessoas temeram? Não no sentido de medo, mas no sentido de reverência. Porque o último relato em que se existia na Bíblia e que as pessoas tinham conhecimento era a ressurreição que Jesus Cristo, que, melhor dizendo, Eliseu fizera antes de Jesus Cristo, aproximadamente 700 anos antes. E as pessoas então, queridos, elas não somente ficam com uma atitude de reverência diante do Filho de Deus, mas elas começam a glorificar e exaltar o nome de Deus. E elas dizem, olha, um grande profeta nos visitou, Deus visitou o seu povo. Se lembrando da profecia que fora feita por Moisés e está registrada em Deuteronômio 18:18, em que viria um profeta que seria maior do que ele e falaria e faria grandes coisas. Foi justamente isso que aconteceu naquele momento. Assim como Deus visitou aquela família naquela vilazinha de Naim, Deus continua visitando a mim e a você nos dias de hoje. E Ele quer visitar a vilazinha de Naim da minha e da sua vida. A grande questão é se quando Ele chegar, se eu e você vamos recebê-los. Sabe por que a importância disso, queridos? Porque quando Jesus Cristo nos visita, Ele traz cura, Ele traz libertação, Ele traz restauração e traz salvação. O texto bíblico diz que quando Jesus manda aquele jovem se levantar, ele se levanta, se assenta e começa a conversar, começa a falar. E nós encerramos com o versículo 17. E esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. A palavra notícia aqui no original é logos. E logos, como você bem sabe, ela possui uma infinidade de significados. Mas talvez o mais conhecido deles esteja ali em João 1:1, que diz que logos, o verbo, a palavra, estava com Deus e ela era Deus. Sendo assim, queridos, aquilo que foi divulgado em toda a circunvizinhança, em todos os lugares, foi não somente a ressurreição de um menino que estava morto e veio à vida, mas o que circulou em toda aquela região é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava ali e que Ele tinha visitado uma família, trazendo cura, libertação, restauração e também salvação.
A minha oração hoje, eu não sei se você compartilhará disso, é que Jesus Cristo visite a vilazinha do Naim da minha vida, da vida da minha família, para que Ele possa trazer cura, libertação, restauração e salvação para minha casa em 2023 e também para toda a nossa comunidade. Querido, não se esqueça disso. Jesus Cristo continua nos visitando. Jesus Cristo continua tendo multidões ao seu redor. Mas mais importante do que eu e você sairmos daqui nessa manhã, pensando e refletindo em, Senhor, com qual grupo que compõe a multidão que eu mais me pareço contigo. A grande questão é que ao estarmos na multidão de Cristo, que quando eu e você nos depararmos com Ele, nós recebamos o toque, a restauração e a cura que Ele nos oferece. Vamos orar. Maravilhoso Deus, bom Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque ao rememorarmos e relembrarmos de um fato, de um milagre que Tu realizaste na Bíblia Sagrada, nós nos lembramos que Tu és um Deus presente, um Deus pessoal, um Deus que se preocupa com cada um de nós. E assim como Tu visitaste aquela pequena vila, a vila de Naim, e trouxe cura, restauração e libertação, pedimos que o Senhor visite a cada um de nós aqui, visite a vilazinha de Naim do nosso viver, e que o Senhor traga cura, restauração, libertação e salvação para todos nós. Rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sou eu quem faz as promessas inquebráveis, e minha palavra eu sempre cumpri. Sou eu quem anda em caminhos insondáveis, porém me disponho a parar e Te ouvir. Eu tenho planos secretos e altos, cumpra-se a minha vontade em Ti. Mas eu respeito e ansioso aguardo Tua alma rasgar-se aos meus pés e pedir: clama a mim, clama a mim. Coisas grandes e ocultas, clama a mim, clama a mim, e eu farei meu espírito enfim transbordar em Tua vida. Clama planos secretos e altos, cumpra-se a minha vontade em Ti. Mas eu respeito e ansioso aguardo Tua alma rasgar-se aos meus pés e pedir: clama a mim, clama a mim. Anunciarei coisas grandes e ocultas, clama a mim, clama a mim, e eu farei meu espírito enfim transbordar
vida. Clama a mim. Sou eu quem anda em caminhos insondáveis, e minha palavra eu sempre cumpri. Sou eu quem faz as promessas inquebráveis, porém me disponho a parar e te ouvir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto de ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz.